Olá pessoal, fazendo um react de uma live da Multiversal, onde ele falou da questão das parábolas. Então ele colocou um questionamento que é o seguinte: se Jesus falava em parábolas como uma maneira de impedir que os judeus o entendessem, como é o que parece estar subentendido em Marcos 4:10, né? Como é que ele pode ser o Messias enviado para salvar Israel? Se ele deliberadamente ele está contando parábolas para que os judeus não entendam. Bom, Marcos 4:10 diz: a vós é dado o mistério do reino dos Deus, mas aos que estão de fora tudo se diz por parábolas, para que vendo não vejam e não percebam, ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes seja perdoados os seus pecados. Bom, o texto cita Isaías, capítulo 6, versículo 9, em que Deus envia o profeta ao povo que não entenderá. Ele diz assim: Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade não percebereis. Engorda o coração deste povo e faz-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com seus olhos e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. Então disse eu: Até quando, Senhor? E respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada. Então, o texto do Evangelho explicitamente está se referindo a uma passagem da Escritura, que é Isaías capítulo 6. Então, essa perspectiva de falar em parábolas contradiz o papel messiânico de salvar Israel? Bom, à primeira vista, sim. Mas se você pega esse contexto judaico, onde já tem essa previsão lá do profeta, você já vê que isso já pode ser analisado de uma outra maneira, né? Existem outras leituras possíveis, que é os profetas em Israel, eles pregam ao povo de Israel e muitos são rejeitados. A gente tem, por exemplo, caso mais emblemático, Zacarias, filho de Joiada. Em 2 Crônicas 24:20, se diz: O Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Eles conspiraram contra ele e, por ordem do rei, o apedrejaram no átrio na casa do Senhor. Então, aqui essa passagem claramente fala de um profeta sendo morto pelos próprios judeus. De certa forma, essa rejeição de parte dos judeus a Jesus também vai acontecer. Então, não é algo de todo estranho. É algo que começa a fazer sentido se você pega esse contexto judaico. Se você tira o contexto judaico, que é como a Multiversal faz, elimina o contexto judaico, o cristianismo não veio do judaísmo, fica realmente uma coisa sem sentido. Mas se você pega o contexto judaico, você vê que isso faz parte dos desígnios de Deus. Já aconteceu outras vezes. Profeta que falou para o povo judeu e, tendo ouvidos, não irão ouvir, tendo olhos, não irão ver. Tá? O Joaquim Jeremias, ele faz uma interpretação de que Jesus usava as parábolas para provocar a reflexão e não propriamente para ocultar a verdade. Então, o judeu com um coração duro, ele não vai ser capaz de entender a parábola. A dureza do coração dele
não vai fazer, ele vai se tornar surdo e cego, que ele não vai ser capaz de perceber, mas por uma dureza do coração dele. Então não é que Jesus quis ocultar essa mensagem. Ele está narrando um fato que vai acontecer. Essa pessoa que tem coração duro, ela, com olhos, ela não vai conseguir ver, com ouvidos, não vai conseguir ouvir. Então, é uma outra maneira de perceber. O Jacques Duquesne, ele observa, eu vou colocar todas as referências aqui no final, ele observa para o paradoxo em que um momento Jesus fala ouçam e não entendam, que é essa passagem de Marcos 10, 4, 10, e ao mesmo tempo, em Marcos 4, 33, ele diz que anunciava a palavra para que todos pudessem entender. Todos quem? Todos que tiverem com o coração pronto para receber. Então, ou seja, a parábola é uma forma de ajudar a compreensão. É um convite para melhor ser escutado. Ela faz a pessoa pensar. Outra perspectiva que a gente tem que ter na parábola é a questão de existe uma leitura escatológica, ou seja, uma revelação progressiva. Então, Jesus fala em parábolas até que venha o tempo da revelação total. Muitas das parábolas elas só vão ser plenamente compreendidas a partir do momento que Cristo ressuscitar. E aí você vai começar a fazer a associação. E isso acontece também com textos do Antigo Testamento, que não estavam claros, ficam claros depois que Jesus ressuscitou. Isaías sofredor, Isaías servo sofredor, que está em Isaías 53. Aquela passagem ali, já falei em outros vídeos aqui, para a maior parte dos judeus, não é messiânica. Não, eles não viram aquilo como messiânico. Aquilo fica uma parábola, um trecho messiânico, a referência ao servo sofredor, depois que você viu tudo acontecer com Jesus. Depois que você viu a maneira com que ele morreu na cruz. Então ele ganha esse simbolismo depois, ou seja, existe uma revelação progressiva. Tá? Essa parte do endurecimento do coração, Paulo vai falar isso em Romanos 11. Ele vai dizer assim, o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que entre a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Então é esse endurecimento do coração que impedia aqueles judeus de compreenderem as mensagens em parábolas. Então, o fato de Jesus falar em parábolas não significa que ele não veio para salvar Israel. A referência a Isaías sugere que isso é um julgamento profético que Jesus está fazendo e os judeus, pelo menos parte deles, com o coração duro, não é capaz de entender aquela profecia, aquela mensagem. Então, é isso que eu queria colocar, ou seja, não há essa contradição que foi colocada. Muito obrigado, então.